O tema do podcast de hoje é lesões medulares. Estamos mais perto da cura da paralisia. Está conosco hoje aqui no estúdio Dr. Wagner Herculano, neurocirurgião, especialista nessa área, e também Vinícius Oliveira, fisioterapeuta neurofuncional. Ambos lidam diariamente com pacientes que sofrem esse tipo de lesão e vai trazer para a gente como é que está esse universo da medicina, nos avanços da fisioterapia nessa área. Sejam bem-vindos ao Pode Viver Mais. Doutor? Boa tarde, né? Eu sou natural de Garanhuns, na verdade, né? Fiz medicina lá na Universidade Estadual de Pernambuco. Quando terminei a faculdade, trabalhei cerca de um ano lá e ingressei na residência de neurocirurgia, né? Lá em Ribeirão Preto, no serviço da Santa Casa. Residência de 5 anos, onde a gente vê a parte de crânio e coluna lá. E lá foi onde eu comecei a ter os primeiros contatos com os pacientes de lesão medular, de trauma raquimedular. E que eu levei a experiência que a gente aplica até hoje, que aqui em Feira de Santana, né, que eu me estabeleci aqui em 2024, em março. Inicialmente comecei trabalhando no Clériston, né? Um hospital regional, um hospital que abrange uma população muito grande aqui no interior da Bahia. Para ter noção, a gente pega paciente até de Salvador, né, que às vezes não consegue dar o tratamento lá, eles migram o inverso, né, vem da capital para o interior, né. E lá, né, eu estava até conversando um pouco antes com o Vinícius aqui, que a gente, esse tema é um tema muito, muito real, né, muito de vida prática da gente. O TRM, né, o politraumatizado, que chega com lesão medular, o paciente normalmente que vem de uma idade produtiva jovem, né, e que de repente, em alguns segundos, pega uma moto, um carro, alguma coisa, sofre um acidente e chega para a gente já com um déficit neurológico e uma urgência / emergência neurocirúrgica que vai precisar de todo o suporte de fisioterapia, de cirurgia, às vezes mais de uma. E a gente está trabalhando nisso e estamos aqui hoje, né? Seja bem-vindo. Vinícius, quem é Vinícius Oliveira? Vinícius Oliveira é feirense, né? Natural aqui da cidade, baiano. Formei em 2009. Comecei meus estudos ali em Cachoeira, no IAN, né? Formando em 2009 aqui por Feira de Santana. Trabalho com neuroreabilitação desde 2009, né? Onde fui me especializando fora, fui para a USP, me especializei também em Salvador, né? Em outras capitais. Né? Hoje sou especialista em algumas áreas que envolvem o paciente neurocrítico, né? Cardiometabólica, parte de fisioterapia respiratória, atuando hoje como coordenador de fisioterapia da UTI neurológica do Hospital Geral Clériston Andrade e também no pós-alta, né, coordenando um centro de reabilitação neurointensiva, né, que é a RehabServe, onde eu tenho a oportunidade de acompanhar esse paciente desde a fase hospitalar, né, a fase emergencial, unidade de terapia intensiva, né, passando ali quando o paciente vai para o apartamento ou para a enfermaria, e depois acompanhando todo o pós-alta desse paciente, né, vindo justamente nessa reabilitação em domicílio, no próprio centro de reabilitação, onde a gente pode ver os avanços da reabilitação nessa área, né. Muitas vezes o paciente ele tem uma lesão medular irreversível, mas a gente pode ver outros avanços além só da própria lesão medular. Dr. Wagner, hoje a medicina já consegue devolver os movimentos a quem sofreu uma lesão da medula? É assim, uma pergunta difícil de responder diretamente, né? Em alguns, mas de modo geral seria de alguns casos sim, outros não e alguns nem tanto, né? Por quê? Assim, vamos supor, né? Um paciente chega pra gente, um politrauma, né? Ele tem uma lesão na medula, teve um TRM, uma fratura, uma luxação, ou seja, uma vértebra escorregou, teve aquele sofrimento medular. Quando ele chega pra gente, tem todo o atendimento, né, geral, do politraumatizado, etc. E chega na neurocirurgia pra gente, pra avaliar esse paciente. Esse paciente, vamos supor, está com uma lesão neurológica completa. Ou seja, da lesão para baixo da medula, vamos dizer que teve uma fratura torácica, T8, T9, dali para baixo, não tem nenhum movimento. Não movimenta a perna, não tem sensibilidade e não tem reflexo.
É como se fosse, eu gosto muito da analogia do computador, né? Como se você estivesse mexendo no computador, tá usando o computador e ele travou. Foi o momento do trauma ali. Travou, aí o que é que acontece? Você não consegue mexer nele, aí você vai e desliga o computador, pronto. Essa é a fase de choque medular que a gente chama, né? O paciente não tem nada, nenhuma resposta motora, nem sensitiva, nem de reflexo para baixo da lesão da medula. Aí nesse momento é onde a gente entra, né? O paciente tem uma lesão instável, uma fratura com compressão, uma fratura com desalinhamento, luxação, né? Que é uma fratura que ainda está comprimindo o canal. A gente entra na cirurgia para poder reverter isso, né? Ampliar, descomprimir o canal, alinhar a fratura, a linha da coluna. E o ideal é que esse paciente seja operado entre as primeiras 48 horas do trauma. 72 no máximo, né? Que é a fase que a gente chama de choque medular, que foi essa desligar do computador. Por quê? Porque daí para frente a gente não vai ter certeza, na verdade, daí para trás, né? Nesse período a gente não tem certeza se a lesão foi completa ou não foi completa. Então o que a gente faz? A gente estabiliza para que a inflamação, o resultado do microambiente medular seja favorável para que ele tenha uma recuperação medular boa. A gente estabiliza e espera. Aí vem o tempo, o período da resposta de cada um e vem a parte da fisioterapia para poder precocemente trabalhar para poder fazer com que ele retorne e a gente veja como ele vai ficar após esse período, né? Que são as 72 horas do trauma. Toda lesão medular leva à paralisia permanente ou existe diferentes graus de recuperação? Não, existe diferentes graus, né? Tem as lesões completas, que são essas, que a gente não consegue diferenciar na fase aguda, porque está na fase de choque medular, né? A medula não está funcionando porque desligou, né? Digamos assim. Ela vai religar. Quando ela religa, ou seja, volta os reflexos, é que a gente vai saber se o reflexo volta acompanhado de força ou não força e o período de recuperação. Ou seja, se a lesão for completa, depois desses 3 dias, se voltou reflexo, ou seja, a medula voltar a funcionar, você tem que ver se tem sensibilidade, se tem força motora. Se ele não tem sensibilidade, não tem força motora, mas esses reflexos voltaram, isso mostra que foi uma lesão completa. Porém, se tiver sensibilidade presente, algum grau de força, foi incompleta. Aí é o que vem a parte da reabilitação, recuperação e o tempo para essa medula ter a neuroplasticidade, melhorar e a gente vê como cada um vai responder de acordo. Por isso a importância de estabilizar esse segmento rápido, descomprimir o que tiver comprimido, até para que com estabilização possa fazer a fisioterapia precoce, né? Tirar de movimento em bloco, tirar de movimentos que não possa ser feito. A gente tem que liberar esse paciente para o movimento. Hoje no Brasil, quais são as principais causas de lesões na medula? E a gente pode trazer também para a nossa realidade aqui em Feira de Santana. A gente pensando na questão dos traumas, né? Eu acho que, sem dúvida, assim, aqui na nossa região, estatisticamente, em moto, né? O acidente de moto ela é disparada. O principal fornecedor desses pacientes, digamos assim, né? Moto, tem um outro perfil de paciente que a gente pega muito, são os idosos, né? Que já tem que a gente chama de mielopatia, já tem uma medula com a doença degenerativa avançada, que às vezes com uma queda de baixo impacto e a queda de altura no idoso, ele apresenta déficit, né? Que seria outro outro grupo de pacientes, digamos assim. Queda da própria altura, então. Queda da própria altura nos idosos, né? Pacientes idosos. E, infelizmente, a gente pega com certa frequência paciente vítima de arma de fogo, né? Também. Com frequência razoável. Esses pacientes normalmente não são cirúrgicos porque não instabiliza tanto o segmento medular. Normalmente ele causa lesão porque perfura, né, a medula, lesão térmica. Aí é mais reabilitação e tempo mesmo para saber como vai ficar esse doente. E quando tem indicação de cirurgia? Quando ele causa uma instabilidade do segmento, seja uma fratura que desalinhou, ou então tem a compressão do canal medular pela fratura óssea, acho que às vezes vale a pena. Ou fístula licórica, que a gente chama, né? Uma lesão na medula que passe no trajeto da base, sai líquido da coluna, digamos, granulosa. Aí tem que entrar para corrigir, porque essa saída de líquido pode gerar infecção e causar outros danos secundários ao paciente, né? Aí seria basicamente isso, na fase aguda das cirurgias desses pacientes, né?
Vinícius, existe hoje alguma possibilidade real de um paciente que sofreu uma lesão dos movimentos, antes considerada irreversível, voltar a ter esses movimentos? Hoje, o que a gente vê na prática, a gente tem que fazer uma diferença bem entre um paciente que a população conhece como tetraplégico e um paciente que ele está em choque medular, né? Muitas vezes o paciente nessa fase inicial, na unidade de terapia intensiva, quando a gente vai fazer a avaliação motora, avaliação sensorial dos TERTs, ele ainda se encontra, como o Dr. Wagner falou, nas primeiras 24 horas, nas primeiras 48 horas, 72 horas, e ele não tem movimento daquela área acometida para baixo, né? Mas muitas vezes a gente está diante de um paciente que apenas ele está em choque medular, né? Ele está naquela fase de choque, né? Onde não está tendo uma informação concreta do cérebro para os órgãos efetores ou vice-versa. E passado aquela fase, né, de choque na medula, muitas vezes até com tratamento conservador, o paciente não passou por procedimento cirúrgico, não foi introduzido nada, aquele movimento retorna, né? Então poderia ser dito como um paciente que teve uma lesão completa e irreversível, mas na verdade foi um choque medular, de uma luxação, de um edema naquela região, né, da medula, e posteriormente àquela fase de choque o paciente retorna, né? Muitas vezes retorna com déficits, né? E outras vezes também retorna sem um déficit específico dos movimentos, por exemplo. Hoje aqui no Pode Viver Mais estamos conversando com dois especialistas, um neurocirurgião e o outro fisioterapeuta neurofuncional, trazendo essa realidade tão comum em Feira de Santana, que é a lesão de medula. Vinícius, nos últimos tempos tem se falado muito sobre a nova medicação brasileira, que é a polilaminina, né? O que a ciência vem trazendo, o que é que você, enquanto fisioterapeuta dessa área que é neurofuncional, o que é que você acha que essa medicação, essa nova terapia pode trazer de positivo? Eu já trabalho já há algum tempo, né? A gente tem um volume grande de experiência, tanto no Hospital Geral Clécio Andrade, quanto também fora, em reabilitações. E a gente vê que o paciente ele pode ter uma melhora, né? Mesmo sem alguma medicação específica como a citada, né? A gente vê que o paciente muitas vezes ele sai, como eu falei, dessa fase de choque e depois ele volta a alguns movimentos. A gente teve alguns casos recentes de um paciente que ficou após um choque medular, né, sem movimento do pescoço para baixo, e depois foi retornando e hoje já está com as suas atividades laborais já bem, executando bem, né? Quando a gente fala assim de uma medicação nova como a polilaminina, a gente na verdade tem que ter muito cuidado, né? Deixar a ciência seguir o seu curso natural, né, de investigação, os estudos, né, pautados, né? Porque muitas vezes a gente pode estar diante de pacientes que, se não recebessem a própria medicação, poderiam também ter resultados parecidos, né? Então a gente um olhar, né, da fisioterapia neurofuncional, é um olhar bem atento à prática baseada em evidência, né? A gente aguardar os estudos, né? Os estudos principalmente com grupos controles, né? Para a gente saber realmente o potencial dessa medicação. Então eu, por exemplo, tenho um olhar bem de fisioterapeuta, né? Torcendo para que dê certo, torcendo que essa medicação ela tenha um resultado, um avanço, mas também tenho um meu olhar de gostar de prática baseada em evidência, né? Também eu quero que tenham estudos que pautem essa melhora desses pacientes com estudos robustos, né? Os estudos com N's bons, com toda a metodologia científica bem empregada, né? Acho que é essa torcida de fisioterapeuta querendo que avance e também no olhar de ciência, né? De prática baseada em evidência. E o senhor, doutor Wagner, o que é que o senhor tem visto aí falar sobre esse novo tratamento, a polilaminina, não é isso, gente? Acho que nossa visão é parecida com a do Vinícius, né? Porque é o seguinte, assim, lógico, acho que a polilaminina, você chega e diz, tem uma droga que está fazendo com que as pessoas que não andavam antes estão andando. Aí é uma coisa que impacta, né? Até para o paciente, que traz para o público leigo em geral, né? Eles só adquirem só essa informação e cria isso como uma verdade, assim. Tipo, a medicação veio para salvar. Então, que é o que o Vinícius está falando, né? Existem vários N's, etc, etc, etc.
É lógico que todo mundo torce para que a polilamina venha e ajude, seja mais um medicamento para a gente, né? A gente está operando para a gente aplicar a polilamina, mas é como o Vinícius falou, existe esse grupo de pacientes que vai melhorar. Então, cerca de 20, 30% desses TRMs, quando operado bem, ou seja, em tempo hábil, feito a redução correta, a descompressão correta, eles vão melhorar independente de medicação. E a polilamina, obviamente, tem seus riscos, né? Por quê? Porque é uma injeção dentro da medula, né? De uma medicação. Você se pergunta, será que essa injeção em pacientes que têm a medula boa, que não tem como diferenciar se a medula está ruim, ou seja, é um déficit neurológico completo da medula, às vezes só um parcial, e vai melhorar, a gente injetando, não seria um trauma mais na medula? Será que isso não iria prejudicar esse grupo de pacientes? Né? Isso é uma interrogação que a gente deixa. E é o que eu sempre gosto de falar até com os residentes, né? Que medula é uma parte muito sensível, né? Às vezes bem mais sensível que esse cérebro. O cérebro às vezes aguenta mais do que medula. Medula, qualquer insulto, às vezes a recuperação é mais demorada, é difícil, sabe? E eu acho que é isso, cara, esses estudos ainda, para comprovar, né? Fizeram alguns estudos pequenos de humanos, né? Você realmente fez alguns resultados lá atrás, em 2000, tudo com cães, né? Alguns ratos lesionados, mostrou melhora a medicação. Só que ainda está em curso, né? Acho que a gente não pode botar como dizer assim, a afirmação antes da hipótese, né? Que é a investigação. A gente pode dizer que ela melhora sem antes provar que ela... Será que ela melhora, né? A interrogação é essa, né? Acho que é cedo ainda para falar, acho que está todo mundo torcendo, mas eu acho que ainda tem muito para provar. Acho que foi aprovado agora, o primeiro estudo fase 1 de segurança, né? E vamos deixar, acho, a ciência andar, né? Como deve andar. E se for melhorar, que venha para nos ajudar aí nessa luta. Né? Vinícius, hoje quais são os tratamentos mais modernos para pacientes de lesão medular? Hoje, quando a gente pensa em lesão medular, falando desde a fase inicial da emergência, né? Geralmente esses pacientes, eles cursam com insuficiência respiratória, né? Devido à comunicação cérebro-músculos respiratórios, diafragma, músculos intercostais, eles terem uma ausência de comunicação. Então, aí já na emergência, a gente atua com um ventilador mecânico, né? A gente atua, o médico, quando a gente identifica que esse paciente ele tem insuficiência respiratória tipo 1 ou tipo 2, né? Que envolve a questão de gases, de trocas gasosas no pulmão, já entra com a tecnologia que é o ventilador mecânico, né? Então, faz uma respiração por pressão positiva, com respiração artificial, né? Para jogar o ar para o pulmão e também retirar aquele ar. Então, isso, o paciente já tem acesso a um tipo de tecnologia, né? Depois, quando esse paciente ele chega na UTI, ele geralmente chega mais restrito ao leito, né? Com colar cervical, se for uma lesão cervical, muitas vezes movimentações em blocos. E a gente não consegue ainda utilizar muita tecnologia para reabilitação. Geralmente a gente utiliza, por exemplo, um eletroestimulador neuromuscular, que a gente consegue colocar eletrodos nos músculos, né? E mimetizar aquela contração muscular. Como o cérebro ele não está conectado com os músculos devido à fase de choque, uma lesão completa, por exemplo, a gente consegue colocar eletrodos naqueles músculos alvos e fazer uma contração muscular. Né? Depois que esse paciente, por exemplo, sobe para um centro cirúrgico, que é feita uma estabilização da medula, né? Existe já uma liberação do neurocirurgião, uma liberação clínica, que esse paciente já está apto para o exercício, aí a gente consegue avançar com as tecnologias, né? A retirada desse paciente no leito, muitas vezes esse paciente ele é obeso, tem 150, tem 200 quilos, a gente tem que utilizar guinchos para tirar o paciente do leito, colocar ele numa poltrona, por exemplo, ou para o paciente ficar de pé, já na unidade de terapia intensiva, a gente colocar ele em uma marca ortostática, né? Marca ortostática é um aparelho que a gente coloca o paciente deitado e eletricamente a gente consegue fazer com que esse paciente ele fique em pé, né? Através de cintas, né? Muitas vezes associado até ao próprio ventilador mecânico, né? E com o passar do avanço dessa reabilitação, que a gente começa a sentar o paciente, né? Muitas vezes dá alta da unidade de terapia intensiva, ir para casa, ir para um centro de reabilitação, aí o paciente já mais estável do ponto de vista clínico, hemodinâmico, né? Saiu daquela fase de desautonomia medular, já está bem estável, já não tem mais uma contraindicação, por exemplo, para uma movimentação de pescoço, né? Já está liberado colar cervical, aí a fisioterapia neurológica ela já faz mão de outras tecnologias, né? Como esteira, né? Para o paciente andar, mas muitas vezes ele tem muita fraqueza, a gente já consegue colocar
suspensores de peso, né? Como se fosse um guincho, imagine um guincho, com ele com colete, né? Com guincho a gente consegue fazer uma suspensão do peso do paciente, colocando uma esteira embaixo e justamente fazendo a movimentação das pernas para o paciente avançar, né? Tecnologias como acessibilidade à hidroterapia, né? O paciente ele poder fazer movimentos dentro de uma piscina, com a água mais aquecida, com guinchos também para fazer transferências desse paciente para uma piscina, por exemplo, né? E até tecnologias mais modernas, né? Como estimulação magnética transcraniana, que a gente consegue ir para aquelas áreas também que são acometidas, né? Por exemplo, o cérebro de uma lesão medular ele é acometido. Como é que o cérebro ele é acometido? Pela ausência de informação sensorial. Então, toda aquela rede de córtex cerebral que antes recebia uma informação sensorial e passou e deixou de receber, ele é afetado porque ele fica sem o que fazer, né? Então, a gente consegue, associado ao treino, né, unir estimulação elétrica, né, transcraniana, estimulação magnética e aí também individualizar, né? Cada paciente ele vai ter um tipo de disfunção e também um tipo de tecnologia, né, mais simples ou mais avançada, né, para individualizar seu caso e a gente poder ofertar uma melhora funcional, né, para esse paciente com essa grave lesão, né, que é na medula. Importante você falar sobre isso, que eu tenho uma dúvida. O cérebro, ele consegue reaprender os movimentos? Ele consegue, né? A gente chama isso de neuroplasticidade, né? Toda a mudança, quando tem uma lesão medular, como o cérebro ele deixa de receber essas informações sensoriais, a gente entende o sistema nervoso central, o sistema nervoso como um todo, como uma grande rede, né? Então imagine que está em uma fábrica onde de repente o setor da contabilidade não abriu, né? Então ao final do mês os funcionários vão ficar sem a folha de pagamento. Então aquele funcionário que é da rede dos serviços gerais, né, ele pode entrar em greve posteriormente porque ele não recebeu o pagamento, ele pode ficar 2, 3 meses em greve devido à ausência de pagamento. A mesma coisa no organismo. Se a medula espinhal, por exemplo, ela teve uma lesão, aquelas outras redes do sistema nervoso que deixaram de obter aquela informação, elas vão não morrer, mas elas vão deixar de fazer aquele determinado movimento e elas vão se especializar em fazer outros, né? Mas aí entra justamente a fisioterapia, né? Tentando reorganizar essa rede neurológica, né? Associado com a diminuição do edema da medula, né? A gente colocando esse paciente para sentar, para ele ganhar controle de tronco, ganhar controle cervical, conseguir reaprender a andar, né? Isso unindo justamente essas conexões com o cérebro que a gente vai chamar de neuroplasticidade, tanto cerebral quanto se o paciente ele tiver um potencial de melhora da medula, tenta reorganizar essas informações e ter uma plasticidade na medula. Dr. Wagner, como funciona uma cirurgia de lesão de medula? Assim, é porque tem vários Graus. e tipos, né? Normalmente, esses que a gente tá falando mais desses traumas, né, de medula, com lesão medular, basicamente a gente entra para estabilizar o segmento e descomprimir o segmento que está apertado, né? Ou seja, a gente usa parafusos, pinos na coluna, né, que grosseiramente falam, com as hastes, né, daquele segmento para poder estabilizar o segmento, né? E descomprime é tirar a parte óssea que está comprimindo, ou se for numa via, porque se a compressão for anterior, às vezes a gente comprime atrás, fazendo uma descompressão indireta, né? Também melhora, para que passe esse período de edema medular, né? Como o Vinícius falou, da reação inflamatória e a medula não sofra tanto e tenha tempo aí para se regenerar e não regenerar, né? Se recuperar, digamos assim. Existe uma janela de tempo para que a gente possa operar esse trauma? Existe. Podemos dizer que sim, assim, lógico, né? Às vezes tem que ser operado independente porque o segmento, vamos dizer que uma fratura torácica com uma deformidade, ou seja, a coluna se curva, né? Digamos assim. Mesmo que ele tenha uma lesão completa e não recuperar, o paciente sentar já é uma coisa importante. Às vezes ele não consegue nem sentar se tiver essa instabilidade de tronco, né? Então, ele vai precisar de cirurgia independente, nem que seja tardio. Mas pensando em melhora funcional, recuperação medular, recuperação de força, sensibilidade, né, que a gente fala, normalmente o ideal é que seja operado quanto antes, né, digamos, no máximo 48, 72 horas, né? Normalmente pacientes são operados nesse período, até 72 horas, né?
são os pacientes que melhor mostram resultados, né, funcionais. O senhor falou uma coisa bem interessante aí. Muita gente, a gente sempre ouviu falar que quando alguém sofre um acidente de moto, de carro, o ideal é deixar o paciente parado ali até aguardar o socorro, para não sofrer uma lesão. Seria esse tipo de lesão? Porque se ele tiver uma lesão, a gente tá partindo que o paciente tá ali, ele tem lesão, entendeu? A gente sempre pensa assim, né? O paciente tá na prancha, né? Tem lesão até que se prova o contrário, né? Foi um politrauma grave. Então, realmente, é importante que ele seja movimentado em bloco, porque se tiver um ligamento, uma lesão, né? Já que assim, os segmentos da medula, eles são sustentados por quê? Músculo, ligamento, né? Como está fisiológico ali. Teve o trauma, rompeu tudo, fica solto o movimento. Se esse segmento fica se movendo muito, pode ser que aquele que não estava comprimindo a medula comece a comprimir, né? Ou se está comprimindo um pouco, passe a comprimir muito. Aí o ideal realmente é esse atendimento especializado, né? Até ser feito os exames, normalmente tomografia, né? Hoje em dia a gente tem tomografia disponível praticamente em hospitais que atendem em vários centros, não tem, acho, por que não fazer. E ver, principalmente cervical, né? Infelizmente a gente não é incomum, a gente vê alguns casos, né? Paciente tem traumas, recebem alto, não são atendidos e não tem déficit neurológico e depois voltam porque passaram a apresentar um déficit que poderia ser totalmente evitado se tivesse visto antes, diagnosticado a instabilidade, ter fixado, ter estabilizado cirurgicamente aquele caso e ele não teria um déficit que ganhou, né? Após a cirurgia, o que realmente determina a recuperação desse paciente? Eu acho que aí, nosso amigo Vinícius... É a parte da fisioterapia. Exato. A gente opera para estabilizar o mais rápido possível para a fisioterapia. A fisioterapia é o braço direito e esquerdo da gente, eu digo assim, né? Porque se não for feita, não for bem feita, se não fizer, impacta diretamente no nosso resultado ali, sem dúvida, no resultado nosso digo, né? Porque é de uma equipe, né? Trabalho em equipe, tem que ser equipe, né? Nem um só, nem... Vinícius, quanto mais cedo começar a reabilitação, maiores são as chances desse paciente se recuperar? É justamente isso, né? Acho que quanto mais precoce, melhor, né? Assim que o paciente estabilizado, tendo a liberação da neurocirurgia, né? E clínica, e o paciente ele já está apto ao exercício físico, acho que já deve começar o mais precoce possível, né? Esse paciente, a gente tem que lembrar que tem 2 fatores que são negativos para o paciente pós-TRM. O fato dele ter a lesão primária, né? E as síndromes relacionadas ao próprio internamento, né? A gente sabe hoje que está muito discutido que é chamadas PICs, né? Que é síndromes pós-unidade de terapia intensiva, né? Que é justamente algumas sequelas que o paciente ele tem, não só pela lesão medular, mas pelo próprio internamento, né? Atrofia muscular, né? O paciente ele entra, pode sair com alguma ferida na pele, né? Devido ele ter ficado muito tempo parado, né? Com aquela movimentação, com colar cervical, por exemplo, ele pode ter o que a gente chama úlceras por pressão, né? Por estar muito tempo em uma prancha rígida, né? Sem poder fazer muita movimentação. Questões psicológicas também que são envolvidas tanto no paciente quanto nos familiares dele, né? Então, quanto mais precoce a gente conseguir tirar ele do leito, a gente conseguir sentar, a gente conseguir colocar ele de pé, né? Tirar ele fora da unidade hospitalar, né? Diminuir o tempo de internamento desse paciente, melhor vai ser para a saúde dele de um estado geral, né? Seja cognitiva, seja da parte física, muscular, né? Seja da parte mental, né? Dele e de todos os que estão envolvidos nessa reabilitação. A gente sabe que não é uma pessoa só, é o paciente, mas também todo aquele entorno dele. Então, a rede de apoio, né? A rede de apoio dele. Então, quanto mais precoce a gente conseguir atuar com exercício físico, mais ele vai se beneficiar lá na frente, dessa precocidade no exercício físico. O que realmente define se aquele paciente vai voltar a andar, Vinícius, pela sua experiência? Um dos fatores que eu vejo na prática que decide o prognóstico é justamente esse tempo, como o Dr. Wagner falou assim, de descompressão, né? Se aquele paciente ele conseguiu chegar a tempo no hospital, né? A gente sabe que a gente trabalha, por exemplo, em uma região
que o paciente que ele faz uma cirurgia em Feira de Santana, como o Dr. Wagner falou, ele não é de feira, né? Então ele vem muito de longe, muitas vezes, né? Tem toda aquela viagem, aquele trajeto para chegar no local. Então a gente vê aqueles pacientes que eles conseguem ter acesso a um profissional especializado, a um hospital especializado o mais precoce possível e é tomada as medidas, né, justamente conservadoras ou neurocirúrgicas daquele momento ali, a gente nota que o desfecho, né, associado com o trabalho de toda a equipe, ele é bem maior, né, do que aquele paciente que ele não consegue, ele mora muito longe, ele mora em uma cidade que não tem esse tipo de tratamento, né, não tem uma abordagem especializada, ele acaba tendo um impacto maior no prognóstico dele. Dr. Wagner, que mensagem o senhor daria para os pacientes ou familiares que receberam recentemente o diagnóstico de lesão medular? Eu acho assim que é um diagnóstico que realmente impacta bastante na vida e que a lesão medular, como a gente conversou um pouco, pode ser completa, ou seja, realmente o paciente ficou com lesão medular completa, ele ficou sem movimento de perna e tudo. Eu acho que vem a parte de adaptação, né? Adaptar na vida, nessa nova fase. E aquele que tem ainda a um grau que são os incompletos, né? Ele ainda consegue exercer alguns movimentos, consegue ficar em pé, tudo já melhora bastante, porque apesar da limitação, né? Ele consegue realizar algumas atividades suas sozinhos, por exemplo, que já é bastante impactante para ele, né? Então, acho que para esses pacientes é impaciência, né, para os dois grupos, né, e uma nova adaptação na vida deles, mas que a gente trabalha bastante, né, na parte aguda para poder evitar que essa lesão completa fique realmente completa, né, digamos assim. Uhum. A gente trabalha naqueles 20, 30% de pacientes que teve a lesão medular, aparentemente completa, porque é um choque medular, mas que vai recuperar alguma coisa. Então acho que a gente está aqui para trabalhar, para fazer essa função de equipe multidisciplinar para tentar salvar esses pacientes e os que não, que realmente têm a lesão completa, né? Eu acho que é nova adaptação à vida, a nova fase, e acho que é isso, e seguir. Você, Vinícius, o que você diria para quem, né, acha que não vai voltar a andar, não vai voltar a ter uma qualidade de vida? Tem duas frases que não são minhas, né, mas eu gosto muito, que uma é diagnóstico não é destino, né? A gente sabe que muitas vezes o paciente ele está diante de um diagnóstico que é irreversível, né, mas ele não pode deixar que aquele diagnóstico de reversibilidade, né, da própria lesão, ele traz totalmente seu destino. Eu acho que o destino de cada um, a gente tem que sempre estar reprogramando, refazendo, né? E traçando com a ajuda de pessoas, né? De familiares, de profissionais especializados. E uma outra fase que eu gosto é sem limites com as limitações, né? Então, apesar de alguns pacientes eles terem limites, né? Não terem movimentos, não terem sensibilidade no braço ou em uma perna, ele pode viver sem limitações de participação comunitária, por exemplo, né? Porque um paciente ele tem uma paraplegia, um diagnóstico de lesão irreversível completa, que ele não pode ir no cinema, né? Que ele não pode ir num domingo, em um aniversário, em uma festa, não é que ele possa trabalhar, né? Como o Dr. Wagner falou, ele pode se readaptar, ele pode ser reincluído, né? Então fica aí, acho que essas duas frases: diagnóstico, ele não é destino, e sem limites, com as limitações. É isso aí. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre lesões de medula e os avanços da ciência, da medicina, da fisioterapia para pacientes que sofreram uma lesão medular. Eu quero deixar aqui o microfone aberto para que vocês façam suas considerações finais. Começa? Uhum. Eu acho que acho que a minha consideração final vai ser mais, acho que talvez no tema que o pessoal mais está comentando hoje, lesão medular, que é a pololaminina, né? Uhum. Que é a nova medicação. E eu acho que não deixa de ser uma esperança, né? Uma medicação que parece ter algum benefício, mas que acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, né? E esperar mais os resultados, ver se realmente vai ter resultado com um grupo de humanos, né? Vai começar os testes.
e que vamos estar esperando, né? Esperamos que venha para somar e que a gente possa utilizar se de fato ela vir a melhorar, né? E acho que é isso. Estamos mais perto da cura da paralisia, Vinícius? Espero que sim, né? Espero que estejamos aí diante de um medicamento que é promissor, né? Mas vale a pena ressaltar que colocando a ciência à frente, né? A medicina baseada em evidências para provar que estamos diante justamente de algo que seja o antes e o depois dela. Gente, esse foi mais um Pode Viver Mais. Falar também da importância da prevenção. É uma das coisas que você pode prevenir. Acidente acontece toda hora, mas se você tiver mais prudência no trânsito, você vai conseguir reduzir, nós conseguiríamos, né? Enquanto motorista, enquanto pedestre, reduzir esse número de lesões que, infelizmente, em Feira de Santana e região, continua cada vez mais alto. Um grande abraço, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Pode Viver Mais.